Então Jesus fala para Pedro: a partir de agora, você é Pedro. E em cima da revelação que você teve sobre essa pedra, sobre esse entendimento, sobre essa compreensão que você acabou de ter, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Irmãos, eu queria falar algo antes de eu começar a pregar. Posso falar? Tá bem. Quero dizer que eu te amo muito. Isso é um presente especial que Deus me deu, amém? E é uma honra ser seu pastor. Eu sei que eu não sou perfeito, falho e ainda vou falhar muito com você, mas eu te amo muito, amém? Todas as vezes que eu falhei com você ou que eu falhar com você, foi na tentativa de acertar. E Deus vai nos ajudar a acertar, amém? Vamos acertar. Não nascemos pastores, sabe disso, né? Estamos a aprender a ser pastores. Então, quero que você saiba que eu te amo muito. Não é peso para mim pastorear você. É uma honra te pastorear. Amém? Orar, jejuar, preparar a pregação para vir pregar para você. Não é um peso. É uma honra muito grande. Aleluia. Bom, era isso que eu queria te falar. Coloca lá em Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir de 13 a 19. Quem já chegou, diga amém. Quem ainda não chegou, diga espere por mim. Diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também
te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Curva sua cabeça, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, queremos ouvir a sua voz. Dá-nos, Senhor, revelação da tua palavra, dá-nos entendimento da tua verdade. Fala conosco. Repreendemos agora todo espírito que vem para tirar a tua palavra, tudo aquilo que vem para confundir a nossa mente, todo e qualquer enviado das trevas para combater a tua palavra. Nós ordenamos agora, pelo poder do teu Espírito, que caia por terra, que seja liberado a mente e o coração dos nossos irmãos para ouvirem a sua palavra, enquanto o Senhor fala ao coração de cada um deles. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Bom, esse texto que nós acabamos de ler fala de um dos momentos mais importantes que Jesus teve com os seus discípulos. Nós vemos aqui Jesus fazendo uma pergunta que eu creio que cada um de nós precisa responder. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Os seus discípulos já estavam com ele há algum tempo, há alguns anos. E um dia Jesus chamou eles para a mesa numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Era uma cidade construída por Herodes em homenagem ao imperador César. E certamente naquela cidade deveria ter a estátua do César e dos seus ministros. Então ali debaixo daquela estátua Jesus faz uma pergunta para os discípulos, e a pergunta é: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a responder: Senhor, as pessoas dizem que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias. Outros dizem que o Senhor é um aventureiro, é mais um que se levantou no meio de tantos outros que já passaram por aqui. Então aquilo era a percepção do que as pessoas tinham a respeito de Jesus. E depois disso Jesus então virou para os discípulos e disse: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Porque os homens lá fora dizem que eu sou isso mais aquilo, mas e vocês? O que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Eu não quero que vocês andem comigo apenas baseado no que vocês ouviram dizer das pessoas. Mas eu quero saber qual é o conhecimento que vocês têm ao meu respeito. Quem eu sou para vocês? E sabe, essa resposta é uma resposta que essa pergunta é uma pergunta que cada um de nós, em algum momento da vida, vai ter que ter a conclusão a respeito dela. Tanto a respeito do Senhor, tanto a respeito dos líderes que Deus te dá, tanto a respeito do cônjuge que você tem. Existe momento que você vai caminhar com certas pessoas pelo que você ouve. Mas tem momentos que você precisa caminhar pelo que você sabe delas, pelo que você conhece. Porque a revelação, o conhecimento, vai te dar uma certa segurança, vai te dar uma certa confiança. Então, quando Jesus pergunta para eles: o que eu sou para vocês, o que eu represento para vocês, era como se Jesus quisesse dizer: ok, eu não quero que vocês andem comigo baseado no que vocês ouviram, mas eu quero saber qual é a experiência pessoal vossa comigo. Quem eu sou para vocês? Qual é o impacto que a minha vida causou na vida de vocês? Qual é a importância que eu represento para você? Quem eu sou para você? E a Bíblia diz que Pedro
tomado pelo Espírito de Deus, se levanta no meio de todos e ele fala: Jesus, eu tenho uma resposta para dar. Jesus lhes diga, qual é a resposta? Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Escuta uma coisa, até aquele momento ninguém havia visto Jesus como Filho de Deus. Até aquele momento ninguém tinha tido a capacidade de entender que Jesus não era mais um profeta. Jesus não era mais um mestre que havia se levantado em Jerusalém. Até aquele momento ninguém tinha tido discernimento de que Jesus era o próprio Filho de Deus, a quem Deus havia enviado para salvar e resgatar o pecador. E Pedro então, ele tem os seus olhos abertos, e quando os seus olhos se abrem, ele diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Todo-Poderoso. E Jesus fala para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso que você acabou de falar não é fruto de algum aprendizado que você teve, mas o que você acabou de falar é resultado de uma experiência com o Espírito do meu Pai. Foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Pedro teve uma revelação. E sabe de uma coisa? Toda revelação produz transformação. Toda revelação produz uma mudança. Toda revelação produz um posicionamento. Por isso que Jesus olha para ele e diz: ei, agora eu também te digo, você não se chamará mais Simão Pedro, que significa alguém inconstante, alguém que é levado por qualquer vento. Jesus diz para ele: a partir de agora, você é Pedro. Pedro significa pedra. Pedro significa rocha. Pedro significa algo inabalável. Escuta uma coisa, quando você tem revelação de quem é Jesus para você, isso te torna alguém inabalável. Escuta uma coisa, nós não podemos andar com Deus só por andar. Porque se nós andarmos com Deus só por andar, nós vamos nos tornar como Simão, alguém inconstante, alguém levado por qualquer vento. Mas quando nós temos revelação no nosso espírito a respeito do Deus a quem nós andamos e servimos, isso vai produzir uma mudança dentro de nós. Então Jesus fala para Pedro: a partir de agora, você é Pedro. E em cima da revelação que você teve sobre essa pedra, sobre esse entendimento, sobre essa compreensão que você acabou de ter, eu vou edificar a minha igreja. Escuta, quem tem revelação a respeito de Deus entende a importância de edificar a igreja. Alô? Quem não tem revelação de Cristo, ele também não tem entendimento a respeito da importância de edificar a igreja. Por isso você precisa ter muito cuidado com pessoas que combatem a igreja. Porque quem tem revelação de Cristo, ele está preocupado com a edificação da igreja. Ele está interessado em ouvir pessoas que estão interessadas na edificação da igreja. Ele quer aprender de pessoas que estão a edificar a igreja. Então Jesus disse: alô, a partir de agora, eu vou edificar a minha igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está a edificar a sua igreja. Ah, você não entendeu o que eu disse? Eu disse que Jesus está a edificar a sua igreja. Escuta, Jesus não disse para Pedro: a partir de agora eu vou construir hospitais. Jesus não disse para Pedro: a partir de agora eu vou construir escolas. A partir de agora eu vou me preocupar com a rede elétrica, com o abastecimento de água. Não, Jesus disse: a partir da revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Escuta uma coisa, Deus está a edificar a sua igreja hoje.
Jesus está a edificar a sua igreja hoje. Jesus está a edificar a tua igreja hoje. Todos os recursos, dons, habilidade, sabedoria, Ele está usando para a edificação da sua igreja. O sacrifício que Ele fez na cruz, que hoje nós estamos a celebrar, foi para edificar a tua igreja. Escuta uma coisa, Jesus tem único compromisso na terra: edificar a sua igreja. Agora a pergunta que nós devemos fazer é: se Jesus está a edificar a sua igreja, com o que nós deveríamos nos preocupar? Alô, pergunta para alguém, diga: se Jesus está a edificar a igreja, o que deveria nos preocupar? Com o que nós deveríamos nos envolver? Quantos amam a Jesus? Quantos estão preocupados com o coração de Jesus? Escuta, se amamos a Jesus, se estamos preocupados com o coração de Jesus, deveríamos nos preocupar também com a igreja. Ei, deveríamos amar a igreja. Deveríamos chorar pela igreja. Deveríamos jejuar pela igreja. Deveríamos sonhar com a igreja. Porque se existe alguma coisa que pulsa no coração de Deus, é a igreja. A igreja. Jesus está a edificar a sua igreja. Você e eu deveríamos amar a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus ama a igreja. Escuta a comunidade Ágape. Jesus está a edificar a igreja. Escuta uma coisa, Jesus morreu na cruz para edificar a igreja dele. Jesus morreu na cruz para edificar a igreja. E se tem alguma coisa que nós deveríamos valorizar, é a igreja de Deus. Não podemos lidar com a igreja como qualquer coisa. Não podemos nos envolver com qualquer coisa que destrui a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é parte de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo. A igreja é a noiva de Cristo. Escuta uma coisa, a igreja não é perfeita, a igreja nunca jamais será perfeita, mas a igreja é a noiva de Cristo. Quem é casado aqui vai saber o que eu estou a dizer. As nossas esposas não são perfeitas, muito menos nós. Mas ainda assim são as nossas esposas. Quem toca com a nossa esposa, com a nossa noiva, está a tocar em nós. Está a tocar no nosso coração, está a tocar na nossa veia. Por quê? Porque nós somos um. Por isso que essa história de pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam a igreja, é a pior mentira que o diabo inventou. Porque não faz sentido eu chegar para minha esposa e eu dizer para ela: olha, eu amo a tua cabeça, mas ao resto do corpo não te amo. Alô? Não tem como. A igreja é o que... Sabe o que Jesus falou? Quando chegou no templo e as pessoas estavam ali a cambiar, a fazer e desfazer dentro. Jesus falou assim, a Bíblia diz que Jesus tirou o cinto. Alô? Alguém tem um cinto aí para me dar?
Estou a pedir um cinto, rápido. Senão vou tirar o meu. Minha calça vai cair. Alô? Jesus entrou no templo e as pessoas estavam a cambiar dentro do templo, a trocar dinheiro, a vender e a desfazer na casa de Deus. E Jesus tirou o seu cinto e a Bíblia diz, me dá 3 voluntários aqui à frente, rápido. Alô? Escuta uma coisa, quando Jesus chegou no templo, Jesus não disse assim: ah, que coisa fofa, estragando a igreja do Senhor, né? Bonito. Oh, bonito, estragando a igreja. Não, a Bíblia diz que Jesus tirou o cinto e falou assim: com licença, com licença. Estou com vontade de bater, posso bater? Vou bater com amor, amém? Assim, ó, Jesus começou a bater. Jesus começou a bater. Vocês estão a estragar a minha casa. E sabe o que Jesus falou para eles? Por que vocês não choram? Você não está doendo? Vou bater de novo. Escuta uma coisa. Jesus falou o seguinte: o zelo pela minha casa é o que me consome. Alô? O que consumia o coração de Jesus não era o desejo de ter um camelo para andar no deserto. Uma Mercedes. O que consumia o coração de Jesus não era dinheiro. Não era moeda, não era ouro, não era prata. O que fez Jesus derramar seu sangue não foi uma Mercedes, não foi um carro. O que fez Jesus derramar seu sangue é a igreja. A igreja. O zelo pela casa de Deus me consome. Escuta uma coisa. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Você sabe que teve um servo de Deus chamado Paulo, Saulo na época. Saulo era um judeu. Judeus eram crentes. O judeu era povo de Deus. Mas tinha um porém. Quando Cristo entrou, quando o cristianismo começou a crescer, os judeus não entenderam. Os judeus acharam que o cristianismo era uma seita e começaram a combater o cristianismo. E Paulo era o big boss. O trabalho de Paulo era andar de cidade em cidade e prender os crentes, que são a igreja. Até que um dia ele estava a caminho de Damasco com uma carta para prender muitos cristãos. Jesus apareceu a ele. Caiu. E Jesus falou assim: Saulo, 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 por que me persegues? Alô? Paulo estava a perseguir Jesus? Alô? Paulo estava a perseguir Jesus? A quem Paulo estava a perseguir? Jesus falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Não, mas eu não estou a te perseguir, Senhor. Eu só estou a perseguir esses crentes ali daí da igreja que andam por aí. Senta lá, obrigado. Doeu? Mais um pouquinho? Por favor, meu filho, leva lá. Quando Saulo tocou na igreja, tocou em Jesus. Diga para alguém: não lide com a igreja de qualquer maneira. A igreja é de Jesus.
diz? Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga para alguém: as portas do inferno nunca ficarão de pé diante da igreja. Diga: a igreja vai triunfar. Diga: a igreja é você. Diga: você vai triunfar. Diga: as portas do inferno na sua vida não vão prevalecer. Diga: se por um caminho o inimigo vier, por 7 ele vai fugir. Mas preste atenção, quando Jesus disse que vai edificar a sua igreja, nós temos que entender o que é a igreja. Porque a igreja que Jesus estava a dizer que ele vai edificar, não tinha a ver com parede apenas. Mas há um significado aqui por detrás, porque o nome que Jesus tomou para se referir à igreja era um nome que já era conhecido, era usual no meio do povo. Então, quando Jesus disse para eles: vou edificar a minha igreja, eles logo entenderam o que Jesus estava a falar. Porque era um nome que já era usado. Não era um nome eclesiástico. Não era um nome religioso. A palavra igreja não era um nome religioso. Era um nome secular. Era usado para se referir a alguma coisa. Então, no grego, no original grego, essa palavra igreja, a palavra igreja, ela foi traduzida do grego para português. Primeiro para inglês, depois para português. E no grego, a palavra que foi utilizada por Jesus ali é eclesia. Eclésia. Então Jesus disse assim, em outras palavras: estou pedindo por big. Não dá para ficar mais grande? Large. Por favor. A palavra que Jesus usou foi eclésia. Jesus disse assim para os discípulos: eu edificarei a minha eclésia. Diga para alguém: você é a eclésia. Olha que nome bonito. Eclésia. Pastor, o que é eclésia então? O senhor falou que era um nome conhecido. Se referia ao que esse nome? Eclésia era um grupo de homens romanos que eram enviados para fora com uma missão. Então, naquela época, o Império Romano era o maior de todos os impérios. Antes do Império Romano veio o Império Persa, Medo-Persa, Babilônia. Esse império se expandiu, dominou praticamente o mundo inteiro daquela época. Até Jerusalém, Israel foi dominado. E todos esses países serviam ao Império Persa. Mas o Império Persa caiu. E surgiu, isso está lá naquela visão que Daniel teve da estátua. Ouro, bronze e depois barro. Então, quando o Império Persa caiu, surgiu o Império Romano. E eles dominaram todo mundo. De Portugal a Jerusalém, todos os extremos, eles dominavam. Eles tinham um exército poderoso. Eram os Estados Unidos dos dias de hoje. Podiam entrar num país, capturar o presidente, levantar e ir embora sem ninguém ver. Em 47 segundos. Não é assim que fizeram nos Estados Unidos? Então, o que eles faziam? Eles entravam, eles queriam conquistar uma cidade. Por exemplo, se eles quisessem conquistar Moçambique, naquela época as cidades eram murradas, eram fortificadas. Então o exército romano vinha, cercava a cidade e começava a anunciar guerra.
Se o país não quisesse problema, visse que vamos perder essa batalha, então negociava, faziam um acordo de paz e eles passavam a ser servos dos romanos. Prestavam contas a Roma, pagavam impostos e tudo mais. Então, só que essa maneira dos romanos conquistar os países estava a trazer alguns problemas. Por quê? Porque o coração das pessoas não estava inclinado para eles. Não estava inclinado ao rei, ao Império Romano. Então, de tempo em tempo, tinha focos de rebeldia dentro dos países. Se levantavam pessoas contra o reino, mesmo em Jerusalém. Você sabe que Judas Iscariote, ele era um soldado. Fazia parte de uma seita que lutava contra os romanos. Por isso que ele traiu Jesus, porque ele, quando viu que Jesus não vinha para ser um rei natural, mas Jesus vinha para reinar no espírito, ele abandonou Jesus. Falou, eu vim para ter contigo porque eu achei que você ia assumir o trono. Então, por causa desses focos de rebelião que havia nos países que eles dominavam, porque o coração das pessoas não estava inclinado para o rei, o Império Romano decidiu criar uma estratégia. E qual era a estratégia? Enviar a eclésia. A eclésia era composto por um grupo de 300 pessoas. O líder da eclésia, no caso, era chamado de apóstolo. Você vê que até o nome que Jesus usou para designar os seus servos também tirou dali. Então, a eclésia, antes da Roma conquistar certo país, era enviado para entrar naquele país e cada um deles assumia uma posição importante. Então, eles enviavam médicos, eles enviavam professores, eles enviavam artistas, eles enviavam escritores, eles enviavam pessoas em cada área da sociedade. E eles se infiltravam no meio da sociedade e começavam a viver naquela cidade ou naquele país, mas eles não viviam com a cultura daquele país. Eles viviam com a cultura de Roma. Qual era o objetivo disso, pastor? O objetivo era levar os moradores daquela cidade, daquele país, a se apaixonar pela cultura de Roma. Estás a ver? Quem está entendendo até aqui? Então a eclésia chegava, entrava na educação e se esforçava e trabalhava, crescia, chegava até no Ministério da Educação. Outro entrava na cultura, se esforçava, trabalhava, crescia até chegar no Ministério da Cultura. E assim eles iam entrando em várias áreas. E nos lugares onde eles estavam, eles viviam a cultura de Roma. A maneira como os romanos vivem, comem, trabalham, como eles mexem com a engenharia, com a educação, davam aula de maneira excelente. E as pessoas olhavam para eles e diziam, o que é isso? Vocês são diferentes? Como que vocês são? O que é isso? Eles diziam, nós somos romanos. Nós somos de Roma. Roma faz isso conosco. Roma faz nós ficarmos pessoas boas assim. Roma nos ensina essa cultura diferente da vossa. E as pessoas começavam a ter sede de se tornar romanos. E quando isso acontecia, eles chamavam o exército. Então, quando o exército vinha para conquistar aquela cidade, as pessoas que já estavam apaixonadas pela cultura de Roma não resistiam. Eles aceitavam ser dominados. Eles aceitavam ser conquistados. E você sabe que naquela época, as pessoas pagavam para ter cidadania romana. De tanto que eles influenciaram com a sua cultura. Olha só o que diz Atos 22, 27 a 28. Paulo está na prisão. Ninguém sabe que ele tem cidadania romana. Quando tentam lhe maltratar, ele fala, ei, não podem mexer comigo porque eu sou romano. E aí olha o que diz o soldado. Vindo o comandante perguntou Paulo, diz-me, és tu romano? Ele disse, eu sou.
Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Custou quanta soma de dinheiro? Pagou muito caro para ser romano. Paulo disse: eu nasci. Paulo falou: você pagou dinheiro? Eu não paguei, nasci. Eu vivo nessa cultura, é minha vida. A Roma, naquela época, fazia que nem os Estados Unidos faz hoje. Muitos de nós aqui queremos ser americanos. Gostaríamos de morar nos Estados Unidos. Fala a verdade, mentira ou não? Mas por quê? Sabe por quê? Porque eles nos influenciaram. Como, pastor? Mesmo à distância, eles fizeram isso através da cultura, através dos filmes, através da música, através das organizações que vêm trabalhar aqui e colocar muito dinheiro. Então, nós assistimos aqueles filmes. Quando termina o filme, você só está a sonhar: se eu vivesse nos Estados Unidos. Tem pessoas de outros países que até morrem e se afogam no mar, simplesmente a tentar atravessar para entrar nos Estados Unidos, a correr atrás do sonho americano. Querem ter green card. Essa semana aqui, teve uma cantora, uma tal de Nicki Minaj. Pagou um bilhete dourado que Trump criou. Custou $1 milhão para ela permanecer nos Estados Unidos. Pagou e ainda falou assim: eu sou fã de Trump. Em vez de pagar e chorar, pagou contente. Então, a Roma fazia mais ou menos como os Estados Unidos faz hoje. Só que eles não mandam pessoas, eles nos fascinam através das mídias, das redes sociais, da televisão, dos filmes, das séries. Mas Roma fazia isso através da eclésia, da igreja. Eles enviavam, selecionavam um grupo de pessoas, 300 homens, e eles enviavam. E o objetivo desses homens era entrar numa cultura, se infiltrar e fazer com que as pessoas queiram ser romano. Viver a cultura de Roma naquele país. A Roma poderia invadir com militares, mas viram que estava a dar prejuízo. Então, em vez de invadir primeiro e fazer muito barulho, primeiro enviavam um grupo para conquistar o coração e depois invadiam o território. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não somos daqui de Moçambique. Diga amém. Mas também não somos de Roma. A nossa pátria é o céu. Diga aleluia. E Jesus, sendo o rei dos céus, ele tem soldados, tem um exército angelical que ele poderia mandar. 2 legiões seria suficiente para fazer um estrago aqui. Mas ele decidiu não fazer desse jeito. Ele decidiu enviar a sua eclésia. Ele decidiu enviar a sua igreja. Para quê? Para poder viver nesse lugar a cultura dos céus, de maneira a influenciar as pessoas a quererem ser parte do reino de Deus. Então, quando Jesus disse: edificarei a minha eclésia, a igreja, ele estava a dizer: eu vou levantar um grupo de homens que vão entrar na sociedade. E quando eles entrarem lá, eles não vão se misturar com a cultura daquele lugar. Eles não vão se vestir como as pessoas daquele lugar. Não vão falar como as pessoas daquele lugar. Não vão agir como as pessoas daquele lugar. Não vão se conformar com a mentalidade daquele lugar. Mas eles trarão uma outra cultura, uma outra mentalidade. E ao invés de serem convencidos, irão convencer os outros. Isso é a igreja. Eu sei que quando nós lemos e Jesus fala: eu vou edificar a minha igreja, nós pensamos logo em prédios. Jesus está falando que vai edificar prédio. Não! A eclésia era um grupo de pessoas romanas que eram enviados para a sociedade. Eu tenho uma notícia para te dar hoje. Eu disse: eu tenho uma notícia para te dar hoje.
Eu disse, eu tenho uma notícia para te dar hoje. Você é a eclésia do Senhor. Você foi escolhido no meio de muitos e foi enviado. Então para de se portar como alguém que é dessa pátria. Então para de se portar como alguém que pertence a essa nacionalidade, a essa cultura. Ei, a tua cultura é dos céus. Os cidadãos romanos, eles viviam de uma maneira que deixavam sede nas pessoas. A maneira de trabalhar, eles eram excelentes no trabalho, eram os melhores, traziam tecnologias, cultura. A maneira de criar filhos era diferente. Criavam filhos como a cultura lá de Roma. Quando casavam, o casamento viviam de uma forma diferente. Expressava a glória de Deus. Alô? Você é igreja. Você é eclésia. Você é alguém enviado por Deus para essa cidade. Diga aleluia. E a eclésia apresentava pelo menos 3 características, que eu vou falar rapidamente delas e vamos encerrar. A primeira característica da eclésia é que eles eram agentes secretos. Membros da eclésia funcionavam como agentes. Eram emissários enviados. Você sabe que todo país tem um exército e tem a polícia. E dentro do exército e da polícia tem a inteligência. Quando eles querem conhecer sobre alguém ou descobrir coisas, sabe o que eles fazem? Eles enviam agentes secretos. Esses agentes secretos entram no bairro, alugam casa, andam a paisana, outros até compram, montam mercearias, loja. De repente você está vendo na tua zona, ei, chegou uma pessoa aqui, uma loja grande, está aqui a conversar com todo mundo, a se relacionar. Você vai pensar, é mais um vizinho, não é? Começa a te fazer perguntas, começa a te levar para comer em casa dele, daqui a pouco você vai ver o vulto desapareceu. 2 semanas depois estão a vir carregar alguém na zona. Agente secreto. A eclésia funciona assim. Eles estão lá a paisana. Eles estão lá envolvidos com todos. Mas eles têm uma missão. Eles estão ali a rir com todos, a conversar, hein? Mas eles têm algo muito definido na sua cabeça. Eles têm um projeto, eles têm um plano. Eles sabem que é um lugar eles estão para chegar. Eles se aproximam de alguém, pagam o almoço, pagam o jantar, conversam com aquela pessoa. A pessoa fala, sim, mas essa pessoa não sabe, eu tenho um plano com você, eu vou te levar para Cristo. A eclésia eram agentes secretos, posso ouvir um aleluia? Então quando Jesus disse que estava estabelecendo a sua igreja, ele tinha em mente ter os seus agentes, que somos nós, infiltrados em cada segmento da sociedade. E isso nos remete logo a uma coisa, presta atenção. No lugar onde você está, você não é apenas um funcionário comum, ou um estudante comum, ou um trabalhador comum, ou um empresário comum, ou um profissional comum. Você é o agente enviado por Deus, infiltrado naquela área, para manifestar o governo dos céus. Quando você entende isso, a sua perspectiva muda. Alguns de nós só somos eclésia quando chegamos na igreja.
Quando chegam aqui, agora é a minha hora de servir a Deus. Mas a mentalidade de Jesus é o seguinte: a eclésia é como uma equipe de futebol. Começa o jogo, são 90 minutos, mas tem 15 minutos de intervalo. Qual é esse 15 minutos de intervalo? É aqui no culto de domingo. Você vai receber estratégia, direção, treinamento, mas o jogo começa quando você sai para fora. Agora, alguns de nós lá fora, alguns de nós estamos a usar a estratégia invertida. É aquela estratégia de militar. Fazemos muito barulho. Glória a Deus, aleluia, Bíblia big. Mas na hora de influenciar não tem nada. Porque nós colocamos que nós somos igreja quando estamos no culto. Mas escuta uma coisa: o culto é só um lugar de treinamento, é só um lugar de aperfeiçoamento, é só um lugar de renovo, de enchimento. Mas o verdadeiro lugar onde você vai ser igreja é infiltrado no meio da sociedade. Alô? Você é igreja quando está no escritório com seu chefe. E você está a mostrar uma cultura diferente. Você é igreja quando está na faculdade com seus colegas. E você está a expressar a cultura do reino de Deus. Diga para alguém: você é igreja. Alguém está entendendo o que eu estou falando essa manhã? Está chegando no seu coração isso hoje? Ele chamou você para ser parte da eclésia dele, porque ele precisava de alguém entre seus familiares. Ele precisava de alguém no seu local do trabalho, no condomínio onde você mora, na zona onde você vive, na sua cidade. É por isso que você foi chamado para ser eclésia. Quando o exército romano vinha, ele vinha fazendo barulho. Mas quando a eclésia ia, ele ia de maneira silenciosa. Significa que tem momento de barulho e tem momento de silêncio. Aqui nós fazemos barulho. Aqui nós pulamos. Aqui nós glorificamos. Mas lá fora nós estamos em silêncio trabalhando para o rei. Algumas conquistas você não terá falando muito. Algumas conquistas você vai ter quando agir em silêncio. Temos que pregar, testemunhar. Alô? Temos que pregar e testemunhar. Mas o maior testemunho que temos é a nossa vida. Porque se eu falar muito, fazer muito barulho, mas a minha vida não expressar a cultura do reino, não vai funcionar. Não adianta só gritar: eu sou da igreja, eu sou crente, e eu. A tua vida precisa ser uma pregação. A eclésia pregava por meio da sua cultura, do seu estilo de vida. Se eu falar muito sobre santidade, mas eu não for santo, quem vai me ouvir? Estou fazendo barulho só, exército, mas não influencia. Não basta falar muito de amor, temos que amar. Se eu falar muito de submissão, mas eu me mostro uma pessoa independente, que tipo de influência eu terei? As pessoas querem ver mudanças.
Alô, não adianta você, jovem, na tua casa falar para os seus pais que você é crente, mas se os seus pais não estão a ver transformação, não estão a ver cultura. Alguns é por isso que os pais estão proibidos de ir para a igreja, porque dentro de casa não tem testemunho. Só falamos, eu sou da igreja. Que igreja? Comunidade Ágape. Mas lá em casa não estão a ver nada, resultado. Você sai domingo às 8, só volta às 15, mas não estamos a ver nada. Que igreja é essa que você está aí? Aí depois de comer problema já começa a ficar para mim já. Quero conhecer esse teu pastor. Está te ensinar o que lá na igreja? Depois quando eles vêm aqui na igreja, ouvem pregação, falam, não, o problema não é o pastor. Depois voltam até contigo em casa. Alguém está entendendo o que eu estou a falar hoje? Diga para alguém, influência. Seja uma influência. Hoje nós ficamos ali, fulano é influencer. Você também é um influencer. Alô? Nós hoje idolatramos os influencers que temos aí nas mídias sociais. E alguns desses influencers só falam baboseiras. Tem pessoas aqui que ficam 2 horas de tempo a assistir live de Gus Ramos, sei lá, que é isso? E só fala baboseira. Por quê? Porque você está interessado no influencer. Mas o que você não sabe é que Deus transformou você em um grande influencer. Então, em vez de você idolatrar o Guizo, quem é outro influencer que tem aqui? Para além de Guizo, quem é outro que tem aqui? Rafik, quem é esse? Manassese, a mana das manos. Alô, você está sentado 1 hora a ouvir aquela tia falar. Come on. Sorry. Gastar teus megas. Nem ir no YouTube assistir pregação de domingo de novo. Paga para assistir. Come on. Ligar, pedir conselho. Come on. Nem sabe o que é céu aquela tia. Que conselho que você quer dela? Alô? Eu quero conselho de casamento com Manassés. Não. Conselho de casamento aqui está na palavra. Estamos ali 1 hora de tempo a ouvir quem? Zebito. Influencer. Está te influenciando no quê? A te fazer você perder temor pela igreja. Influências que nem lê Bíblia. Nunca sentaram 1 mês na carteira para aprender Bíblia, mas vão na internet para querer falar sobre Bíblia. Nunca fez teologia, não sabe, lhe perguntar para ele o que é teologia. Não vai saber explicar para você. Mas é essa aí que você está aí na internet para ser influenciado com ela. Você é uma influência. A segunda característica da eclésia eram agentes neutralizadores. Roma usava a eclésia para neutralizar a reação dos povos conquistados diante das ordens e decretos do rei. Então, às vezes, o rei dava ordem, liberava decreto. Então, para as pessoas, quando as pessoas se levantavam contra, a eclésia estava ali para neutralizar. Então, por exemplo, no Ministério da Educação,
Esses dias tem alguém que funcionou como ministério, como eclésia para nós no Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação falou, esse mês todo não tem aula. Nós, os donos da escola privada, ficamos desesperados. Porque estamos desde dezembro sem mensalidade, janeiro, agora fevereiro de novo. Mas as despesas estão lá. Então marcamos uma reunião, ele foi lá na reunião conosco. Todo mundo já queria se levantar contra. Ele entrou na reunião, falou assim, o presidente falou, está falado. Se alguém abrir, aonde ver? Adivinha o que nós falamos? Nem riu na reunião. Nem um dente não vimos. Então a eclésia funcionava assim. As pessoas, aqueles homens enviados, eles entravam, cresciam, chegavam em altos postos da sociedade. Então quando alguma área do país quisesse se levantar contra, eles levantavam e diziam, eu sou romano, não vou me levantar. E vocês também não devem se rebelar. Fiquem quietos. Vamos lá curtir a cultura de Roma. Está a ver o que é isso? Agentes neutralizadores. Deixa eu te dar um conselho. Se você ama a igreja, e você ama a sua igreja principalmente, você deve funcionar como um agente neutralizador também. Sabe, eu fui pastoreado por muitos anos, ainda sou. Eu amo o meu pastor. Até hoje eu falo com ele. Muitas vezes eu ligo para ele, converso por horas com ele. Mas eu sempre funcionei como um agente neutralizador. Sempre que alguém se levantou para falar do meu pastor, eu mandei calar. É verdade o que eu estou te falando. Alguns anos atrás, na denominação onde eu fazia parte, o pastor presidente, lá no Brasil, se levantou um endemoniado, essa é a palavra certa. E ele ia na internet para falar mal daquele homem. Fazia lives a falar mal dele. Minha esposa está aqui, é testemunha. Tinha outras pessoas perto que diziam, não, mas faz sentido. Eu sempre dizia para minha esposa. Teve dia que nós saímos daqui, até na Matola 700, eu e minha esposa, a conversarmos sobre isso. E eu a defender aquele homem. Nunca sentei na mesa dele. Porque eu sou um agente neutralizador. Não posso aplaudir. E eu vou falar uma coisa, não dura. Esse homem nem sabemos onde está hoje. E esse pastor está lá hoje. Está a construir uma igreja para mais de 7.000 pessoas. Está a construir mais uma outra arena. Está a viver a vida dele. Esse homem quase foi preso. Fugiu. Foi extraditado para a Espanha. Quando foi parar na Espanha, virou fugitivo. Muitas vezes Roma usava a eclésia para neutralizar a reação dos povos conquistados diante das ordens e decretos do rei. Por isso era importante ter membros da eclésia em todos os segmentos da sociedade, na educação, no comércio, na saúde, no meio empresarial, no judiciário. Cada segmento importante da sociedade que tinha que ter um agente infiltrado. Quando esses membros chegavam com a firme determinação de ser influência ali, eles iriam galgar posições importantes. Dessa forma, quando Roma determinava algo e o povo queria reagir contra Roma,
a eclésia se levantava, cada um em sua área, e se identificava: eu sou a eclésia, não vamos me levantar contra Roma. Escuta, nós estamos aqui para neutralizar as obras do diabo. Diga para alguém amém. O diabo vai se levantar contra a igreja. O diabo vai se levantar lá fora, contra os seus familiares, contra a sua profissão, contra a sua empresa, contra os seus negócios. Você é um agente neutralizador. Jesus falou assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu vou te falar uma coisa: o diabo nunca vai vir com aquele tridente, com aquela capa vermelha, com 2 chifres. O diabo vai vir em forma de conversa. E a conversa dele muitas vezes parece ter razão. Nós somos agentes neutralizadores. Você sabe que a Bíblia diz que nós somos o sal da... Você nunca se perguntou por que a Bíblia não diz que nós somos sal da mesa, sal da panela? Diz que somos sal da... Você já se perguntou por quê? Não somos sal da mesa nem da panela. Jesus diz que somos sal da... Vou te contar por quê. Naquela época, os judeus faziam viagens longas na estrada. E às vezes queriam fazer necessidade fisiológica, que nós chamamos famoso de necessidade maior. Ok? E não tinha casa de banho para ir. Então Moisés escreveu na lei lá, que quando você quiser fazer, não tem casa de banho perto, vai para um lugar, cava, faz, depois põe sal por cima e depois tapa. Então o sal vai neutralizar todos os germes, todas as bactérias. É por isso que os judeus viviam muitos anos, não tinham doenças. Mesmo os romanos invejavam a vida dos judeus, porque eles tinham saúde para dar e vender. Não tinha germes, não tinha bactéria, porque eles andavam com um saquinho de sal no cinto. Então sentiu vontade, foi, pá, logo pôs sal, basou. Então o sal neutralizava aqueles germes. É por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra. São sal que neutraliza os germes. Germes aponta para demônios, para Satanás. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos em guerra. Queira você guerrear ou não, você está em guerra, porque Satanás é seu inimigo. Não é seu amigo. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor à procura de uma oportunidade. Então, crente que não ataca é atacado. Estou te avisar agora. Sal não é para ficar dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro perde o propósito. Sal é para sair. Então, alguns de nós queremos ser sal aqui dentro. Sou aqui, sou sal e sal, estamos a se salgar um ao outro. Glória a Deus por isso, mas é lá fora. Diga para alguém, é lá fora. Neutraliza as obras de Satanás. Ora pelas pessoas. Ora pelas pessoas, expulsa demônios. Cura os enfermos. Posso ouvir um aleluia? E por fim, a eclésia também era a outra característica da eclésia, eram agentes financiados pelo reino. Escuta, os membros da eclésia eram funcionários de Roma. Trabalhavam, recebiam. Mas quando eles eram enviados para uma cidade, eles eram financiados. Então o imperador enviava um grupo, ele cuidava de todas as despesas. Eles iam trabalhar em algum setor lá e ainda ganhavam salário, mas ainda recebiam de Roma. Roma pagava casa,
pagava energia, pagava água e ainda dava um salário bom. Tinha um cartão black, cada um. Quando eram chamados para ser enviados, eram mandados para o banco. Escolhe o banco, pega um black. Não tem limite. É só fazer touch. Precisou? Touch. Quero roupa nova. Porque, presta atenção, eles tinham que influenciar as pessoas para querer a cultura deles. Então eles não podiam ir apresentar miséria. Quem que ia se impressionar com miséria? Então alguns deles, se fosse hoje, chegariam lá de limusine. Roupas! Não é essas camisas aqui. Não, já tinha aqui. O melhor! Isso significa que, no momento que você se posicionar para ser eclésia, Deus vai financiar você. Ah, você não entendeu o que eu disse. No momento que você se posicionar como a eclésia, Deus vai financiar você. Tudo que você precisar para cumprir o propósito de Deus sendo eclésia, não vai te faltar. Os que estavam na educação, outros davam aula sem projetor, mas na sala deles, da eclésia, tinha projetor. Porque eles tinham condições. Era isso que fazia com que as pessoas olhassem para eles e dissessem: uau! Como que você é bem cuidado assim? E eles diziam: eu sou a eclésia. Eu tenho tudo. E se faltar quando eu pedir, meu Pai vai me dar. É por isso que Jesus falou assim: dá fruto, a fim de tudo que você pedir o Pai, Ele te... Nenhum membro da eclésia tinha preocupação com sustento, porque Roma os sustentava. Roma financiava o exército, mas também financiava a eclésia. Roma financiava o uniforme de soldado, armas que ele usava, comida que ele comia, tudo era financiado pelo Estado. Assim também a eclésia, quando era enviada, Roma dava-lhe toda a condição, moradia e também de viver uma vida digna com a sua família. Portanto, quando Jesus disse que estava estabelecendo a sua eclésia, Ele estava se comprometendo em sustentar cada membro dessa eclésia, para que eles pudessem cumprir o propósito de reino. Deixa eu te falar uma coisa. Se para cumprir o propósito de Deus você precisar de um notebook, Deus vai lhe dar. Se para cumprir o propósito de Deus você precisar de um salário melhor, Deus vai lhe dar um salário melhor. Se para cumprir o propósito de Deus você precisar de uma família, Deus lhe dará uma família. Alô? Você sabe, quando eu queria casar, eu orei assim, eu falei: Deus, eu quero ser pastor. Para eu ser pastor, eu tenho que estar casado. Me dá uma esposa. Deus deu. Se você aprender a conectar a tua vida ao propósito de Deus, você vai receber toda a provisão que você precisar. Se para cumprir o propósito de Deus você precisar de mais unção, Deus vai lhe dar. Enquanto você estiver cumprindo o propósito do reino, Ele lhe dará a provisão que você precisa para fazer o que Ele lhe mandou fazer. O rei nunca manda os seus enviados e os abandona. Nunca manda. Quando Jesus enviou seus homens de 2 em 2 para pregar, falou: não leva cajado, não leva pão, não leva força, não leva nada. Vai. Eu vou cuidar de tudo. Posso ouvir um aleluia?
Então coloca Mateus 6, 25, eu quero terminar com isso. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntem em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Estás aí muito preocupado, pastor, na roupa. Deus está a dizer, por que você está preocupado com isso? Por quê? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Passa. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. A seguir. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comerei, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aquele que te enviou como eclésia sabe que você precisa disso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga para alguém, busca o reino. Diga, busca o reino. Diga, não se preocupe com sua roupa. Não se preocupe com comida. Não se preocupe com bebida. São as 3 coisas que são necessidades básicas: comer, vestir, beber. Diga para alguém, a eclésia não tem falta de nada. Então, posso te ensinar uma oração boa de você fazer? Conecte a sua oração sempre ao propósito de Deus. Conecte tudo que você quer viver ao propósito de Deus. Dessa maneira você vai orar por coisas que vão te ajudar a cumprir o propósito. Por isso que Tiago fala, pedis nada tendes, porque pedis mal. Estás a pedir para gastar com seus prazeres só. Conecta ao propósito. Você sabe, quando eu quero mudar de salário, eu não oro pelo salário, eu oro pelo dízimo. Então eu falo assim, Senhor, eu gostaria de dar tanto de dízimo. Me dá esse salário. Aí Deus fala, não estás a querer para gastar nos seus... Você quer dar um dízimo melhor. Então eu vou te dar esse salário. Entendeu a chave? Agora, enquanto você está a orar para casar, só porque tens necessidade biológica, não vai aparecer. Agora, muda. Conecta ao propósito. E fala para Deus, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Mas eu quero alguém que vai andar comigo lado a lado para o cumprimento do propósito. Deus vai fazer assim, ó. Ixi, os irmãos vão servir a ceia, podem vir, por favor.